Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe este ossinho aqui. Ele pode ser um ossinho pet ou pode ser um chaveirinho também. Eu fiz este ossinho com o fio Balu para amigurumis, na cor lilás. Mas vocês podem fazer aí do fio de preferência de vocês. Podem fazer com o fio cru, com branco, não é? Eu fiz colorido porque os pets gostam muito de brinquedos coloridos. E este é para minha cachorrinha. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer um chaveirinho, é só fazer com fio Anne ou Cleia. E colocar aqui uma correntinha para dependurar as chaves, tá bom? Então, este aqui, ó, ficou do tamanho da minha mão. E ele ficou de ponta a ponta, aqui ó, 15 centímetros, e aqui na largura ele ficou com 13 centímetros, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer menor, é só utilizar o fio menor, mais fino, aliás. Eu utilizei, então, o enchimento também, tá bom? Então, o fio Balu que eu utilizei, agulha de número 3, uma tesoura e agulha de tapeçaria, tá bom? Então, espero que vocês consigam fazer o ossinho de vocês. Então, vamos ao passo a passo. Olá pessoal, então vamos dar início na confecção do nosso ossinho. Vamos iniciar fazendo um anel mágico, tá bom? Então, é só fazer aqui, ó, o anelzinho e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Eu tiro aqui, solto dos dedos, fecho ele um pouquinho para facilitar o nosso trabalho. E vamos colocar aqui dentro, fechar mais um pouquinho. Vamos colocar dentro dele 6 pontos baixos, tá bom? Então, vou colocando aqui os meus 6 pontos baixos e já volto com vocês. 1, 2, 3 e 6. Então, terminei aqui. Agora eu fecho o anel. Ainda não vou apertar muito, depois nós vamos fechar melhor, tá bom? E vamos marcar agora as carreirinhas, tá bom? Então, vamos utilizar aí o que vocês quiserem. Pode ser um alfinetinho, pode ser até um pedacinho de fio, o que vocês quiserem para marcar, tá bom? Eu vou colocar mesmo um fiozinho aqui. Pra gente não se perder, vamos então fazer a marcação, porque nós vamos trabalhar em espiral para fazer aquelas pontinhas que tem no ossinho. Então, vamos fechar aqui, ó, a nossa carreirinha na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. E subimos uma correntinha, tá bom? Agora nós vamos fazer aumento em cada ponto de base, que são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui no mesmo lugar que eu fiz a correntinha, eu já faço um ponto. Próximo ponto de base, eu faço mais 2 pontos dentro do mesmo ponto. No final dessa carreira, eu vou ter 12 pontos. Terminei minha carreira, fechei no primeiro... Vamos fechar, aliás, aqui na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos ter um ponto sozinho, próximo ponto de base, vamos ter um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, novamente, um ponto sozinho. No próximo ponto, outro aumento. E será assim em toda essa carreira, um ponto baixo, sozinho, e um aumento. Vamos ficar com 18 pontos. Minha carreirinha com 18 pontos. Próximo ponto aqui, ó, da correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, vou ter um aumento.
Então, essa carreira será toda assim, 2 pontos sozinhos e um aumento. Vamos terminar com 24 pontos. Terminei a minha carreirinha aqui com 24 pontos. Agora, antes de prosseguirmos, nós já terminamos aqui as carreirinhas de aumentos. Agora, antes de prosseguirmos, nós vamos fechar melhor o anel. Reparem que o anel ainda está abertinho. Vamos fechar bem, apertando aqui, puxando este fio, ó, bem puxadinho. Ó, ficou assim, ó, bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, um nozinho, para que ele não desmanche. E agora, não vamos cortar este fio, tá bom? Ele vai ficar aqui, porque vai ficar para dentro. Agora nós vamos dar continuidade, nós vamos subir 4 carreiras de pontos sobre pontos, sem aumentos nenhum, tá bom? Então, nós vamos continuar marcando aqui. Eu fecho esta carreirinha aqui na próxima correntinha, com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e vou dar continuidade fazendo pontos sobre pontos, 4 carreiras de 24 pontos. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Então, pessoal, já terminei aqui as minhas 4 carreirinhas, tá bom? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 carreirinhas, sem aumento nem diminuição, retinho, com 24 pontos. Então, a primeira pontinha do osso está pronta. Nós já podemos tirar aqui o marcador, nós vamos cortar este fio. Ó, já foi fechado aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente puxa o fio, certo? E vamos reservar e vamos fazer outra igualzinha extra, esta aqui, mas não vamos cortar o fio, porque depois nós vamos emendar uma com a outra, ok? Então, façam aí a outra igualzinha extra a esta, eu vou fazer a minha, e quando chegar aqui, ó, quando ela estiver pronta, eu volto para mostrar a continuidade. Como é que nós vamos fazer, tá bom? Terminei a minha carreirinha, agora nós vamos unir as duas pontinhas, tá bom? Então, nós precisamos de 2 pontinhas desta para fazer um lado do osso, tá bom? Agora nós vamos unir, ó. Vamos pegar a segunda bandinha, vamos pegar aqui um pontinho qualquer, tá? E vamos fazer um ponto baixo. Agora nós vamos dar continuidade fazendo ponto baixo em volta de toda a boquinha aqui desta bandinha aqui, ó. Depois nós vamos dar continuidade na outra também, tá bom? Então, nós vamos já aproveitar e esconder esse fio aqui, ó, daquela bandinha que nós cortamos o fio, tá bom? Então, agora é só dar continuidade fazendo um ponto baixo em volta de toda ela. Então, eu vou fazer esta aqui, ó, dar toda essa voltinha aqui, ó. Quando chegar aqui, ó, eu já volto para mostrar como que nós vamos fazer a passagem. Terminei, então, a minha volta. Tá bom? Agora nós vamos passar para outra bandinha, o outro ladinho da pontinha, tá? Então, eu trabalhei aqui, ó, até meu último ponto, antes da emenda. Agora, nós vamos passar para o lado de cá, ó, tem aqui o pontinho onde nós fizemos a emenda, nós vamos pegar o próximo e vamos dar continuidade, fazendo aqui pontos baixos em volta de toda essa volta aqui, ó, tá bom? E agora, aqui nós vamos colocar um marcador, e depois é só dar continuidade, fazendo pontos baixos até chegar aqui novamente. Terminei aqui a minha carreira e fiz mais uma, tá bom? Então, são 2 carreiras que nós fazemos depois, contando com a da emenda. Nós fazemos a emenda, uma carreira, e depois nós fazemos outra carreira de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de diminuições, tá bom? Então, cheguei aqui, onde eu tenho o meu marcador, eu faço um ponto baixo, aqui. No ponto seguinte, eu vou fazer uma diminuição. Tá bom? Pegando a alcinha da frente dos 2 pontos seguintes, desta maneira, ó. E faço aqui um ponto baixo. Então, esta carreira será toda assim. Ó, agora, o próximo ponto será um ponto sozinho. Próxima carreira, próximo ponto, outra diminuição. Desta maneira, ó. Próximo ponto, um ponto sozinho. Então, essa carreira será toda assim, um ponto sozinho, uma diminuição. Chegamos aqui no marcador, nós vamos fechar e vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, façam aí essas 2 carreirinhas, tá? Essa que já estamos fazendo, é um ponto baixo e uma diminuição. Próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já volto. Então, terminei aqui as minhas 2 carreirinhas de diminuições, tá bom? Então, fiquei com 12 pontos, tá bom? 12 aqui e 12 aqui, certo? Agora, nós vamos dar continuidade fazendo pontos sobre pontos, tá? Então, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos sobre pontos. Ó, é só dar segmento aqui
em volta de toda a peça, fazendo pontos sobre pontos por 3 carreiras, tá bom? Então, vou fazer as minhas carreirinhas e já volto com vocês. Pessoal, então eu terminei aqui, eu já fiz as minhas 3 carreirinhas de pontos sobre pontos. Nós vamos agora fazer mais 3 carreirinhas, tá bom? Mais 3 carreirinhas de pontos sobre pontos. E nós vamos finalizar a primeira parte do ossinho, ok? Então, vamos fazer novamente mais 3 carreirinhas de pontos sobre pontos, tá? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto para nós fazermos o enchimento e já vou explicar o procedimento da próxima etapa. Pessoal, então já terminei aqui, eu já fiz as 3 mais, né, as outras 3 carreirinhas retas, tá bom? Então ficaram 6 carreirinhas, agora nós vamos encher, aí eu fechei com um ponto baixíssimo, tá bom? Cortei o fio, tá? Então, deixando assim um fio longo para fazermos a costura, tá? Então, é só encher agora, colocar o enchimento, né? Então, façamos assim, ó, tá? Vamos colocando o enchimento aqui, ó, dentro das pontinhas, bem enchidinho, bem arrumadinho, para que fique assim bem firme, para que a peça fique firme e bonitinha, ó. Tá? Então é só isso, tá bom? Então é só encher, a primeira parte do ossinho está pronta, agora é só fazer a outra parte, tá? Então agora é só fazer a outra parte igualzinha a esta, tá? E depois nós vamos fazer aqui a costurinha, a emenda das duas partes, tá bom? Então, façam aí a outra parte de vocês, eu vou fazer a minha e eu volto em seguida para nós fazermos o acabamento, ok? Olá, pessoal, eu já completei aqui a minha outra parte, já fiz a segunda parte do ossinho, agora nós vamos fazer a união das duas peças, tá bom? As duas partes. Vamos pegar aquele fio que nós deixamos para a costura, vamos usar uma agulha de tapeçaria e vamos fazer a emenda costurando aqui, ó, ponto sobre ponto. Por quê? A mesma quantidade de pontos que tem aqui, tem na outra parte, tá bom? Então, nós vamos apenas unir ponto sobre ponto, tá bom? Então, a costurinha é muito simples, é só isso, ó. Vamos pegando aqui nas duas alcinhas, ó, de cada lado, tá bom? Vamos ver se ele não vai ficar torto, né? Colocamos aqui assim, em cima da mesa, dá pra ver que está tudo certinho. E agora é só dar continuidade fazendo a costurinha. Ó, agora eu pego do lado de cá, ó, e já vou pro outro lado, pegando, ó, e vai já dando aquela puxadinha para que fique bem firme a costura. É muito simples, é uma costura muito simples e muito fácil de se fazer. Ó, dessa maneira, tá bom? E assim prossigo com a minha costura. Quando chegar no final, vamos deixar um pedacinho aberto para a gente retificar aqui, ó, o enchimento. Vamos completar até ficar mais cheinho. Então, pessoal, já costurei aqui a minha parte. Já estou chegando aqui ao final e eu deixei esta aberturinha aqui, ó, para complementar, tá bem? Então, vamos agora fazer aquele capricho aqui para que o ossinho fique bem firme. Porque se for para um pet brincar, é preciso que fique mais firme, porque se ficar mole demais, eles não vão gostar. E se for para uma criança brincar também, é bom que fique mais cheinho, tá bom? Então, eu vou completar aqui o meu e vou terminar de encher e então, eu cheguei aqui ao final da minha costura, agora nós vamos fazer aqui um arremate, tá bom? Então, é só fazer aqui um nozinho. Passamos a agulha aqui, ó, 2 vezes. E vamos puxar bem esse nozinho. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, e nós vamos trazê-la pra cá, que eu já vou mostrar. Ó, a gente vai caminhando, vamos trazer pra cá, pra fechar aqui, ó, esse buraquinho onde ficou aberto, quando nós fizemos aqueles pontinhos da emenda, tá bom? Então, vou trazendo a minha agulha pra cá, com o mesmo fio que sobrou, e eu vou fazer aqui, ó, uns 2 pontinhos, que é pra fechar aqui este buraquinho. Assim. Mais uma vez, a gente vai empurrando aqui esse enchimento pra lá, pra dentro, porque a tendência dele é querer sair pra fora. Oi. Tá teimoso? Então vai ficar assim mesmo. Ó, já fechou mais. Posso dar mais um pontinho aqui, ó. Vamos fechar aqui bem fechadinho. Fazemos aqui um arremate, mais um nozinho, e vamos lá pro outro lado. A outra parte.
Fazemos aqui um nozinho, puxamos bem, ela já ficou fechadinho. Introduzimos a agulha aqui, ó, e vamos caminhar com a nossa agulha e o nosso fio lá pro outro lado. Eu vou sair aqui, ó. Reparem que aqui ficou aquele buraquinho também. Ó. Vou aqui, ó, e fecho. Faço aquela costurinha do mesmo jeito lá do outro lado. Dou aqui mais 3 pontinhos e arremato. E já vai ficar pronto o nosso ossinho. Meu fio foi meio curtinho, ficou meio curtinho. Agora é só esconder essa pontinha lá pra dentro do ossinho, do nosso amigurumi. Tá? Então, eu vou aqui, ó, e saio num ponto qualquer, pra esconder este fio. Tá bom? E aí, eu vou aqui, ó, faço um nozinho. Faço um nozinho aqui na ponta dele. Pra dar mais segurança à peça, eu corto o excesso, pego a minha agulha de crochê e vou esconder este nozinho lá pra dentro. É só dar aquela puxadinha que ele some pra lá. Pronto. Nosso amigurumi, ficou aqui este fio, que eu ainda vou também arrematar ele, que foi o fio do outro lado, da outra ponta, que eu ainda não arrematei, tá bom? Então, é só fazer a mesma coisa. Vamos sair um ponto qualquer com ele, isto. Fazemos aqui outro nozinho. E vamos cortar e puxar o nozinho pra dentro da peça. E o nosso amigurumi já está pronto. Ficou assim, tá bom? Ó, ficou bem firmezinho. Aí vocês ajeitam ele, né? Então, dá aquela arrumadinha, né, no enchimento, pra que fique bem direitinho, bem certinho. E se vocês quiserem fazer um chaveiro, é só fazer ele com o fio Anne ou Cleia, que ele vai ficar bem pequenininho, tá bom? Então, este, ó, ele ficou maior que a minha mão. Ó, tá bom? Ficou um pouquinho maior. E ele ficou com, eu já vou dizer pra vocês. Aí eu fiz ele com linha balu, não é? Como eu já disse. Então, ele ficou aqui, ó, de uma ponta até a outra, ele ficou com 15 centímetros, tá bom? De largura, de comprimento. A largura dele aqui, ó, eu posso até falar pra vocês, ó. Ficou com 13 centímetros aqui, tá bom? Com 13. E se vocês quiserem mais pequenininho, então é só fazer com um fio, uma linha Anne, que ele vai ficar o tamanho de um chaveirinho. E depois é só colocar aqui, ó, a correntinha para dependurar nas chaves, ao meio dele aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido fazer o ossinho de vocês. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. E se quiserem ou quiserem fazer alguma outra peça, é só pedir para mim, tá bom? Que eu posso atender o pedido. Então, façam aí, escrevam aí nos comentários se tiverem dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!